Oi gente, tudo bem com vocês? Conforme eu falei, eu prometi, eu vou começar a fazer um vídeo a respeito do impacto que o isolamento social, a quarentena, toda essa pandemia tem causado na vida das pessoas. Eu fiz uma enquete, eu fiz bastante pesquisa, conversei com muitas pessoas e eu tenho visto assim muita gente passando por momentos muito difíceis, né, por conta do seu corpo, alma, mente e espírito não estarem saudáveis nesse tempo, né, não estar sabendo lidar com toda essa situação. Isso tem me entristecido demais. Eu tenho participado de alguns grupos e eu ouço pessoas dizendo que não conseguem um dia sequer dormir sem chorar, pessoas que não conseguem dormir, que estão viradas dia após dia porque não conseguem dormir, pessoas que não têm tido apetite, não conseguem comer, ou estão comendo demais da conta por conta da ansiedade, enfim, muitos e muitos impactos. Cada pessoa tem sofrido de alguma forma, porque nós estamos vivendo um tempo que é inédito, né? Nenhum de nós nunca passamos por isso. Então é muito difícil nós sabermos lidar com toda essa situação, né? Que envolve nós, envolve a família, envolve a parte financeira, envolve governo, envolve tantas coisas que foge do nosso alcance, que nós não nos sentimos impotentes, não temos o que fazer a não ser aguardar, orar, crer, confiar que o melhor está por vir, né? De ter esperança de que as coisas vão melhorar. Então eu tenho conversado com as pessoas e eu senti muito forte de Deus de eu estar testemunhando, porque uma vez que eu passei por isso, né? Eu passei por um momento de pânico, de muito medo, de ansiedade, e eu venci, né? Então eu quero começar esses vídeos, porque eu não vou conseguir fazer tudo em um vídeo só. Deus tem me dado muito conteúdo, muitas coisas para falar, e eu vou querer depois dividir isso, né? Falando primeiramente do corpo, depois da nossa alma e mente, depois do espírito, como nós podemos responder a tudo isso de uma forma que nos mantenha saudáveis para conseguir vencer esse tempo e sairmos dele mais fortes, mais fortalecidos e com uma outra perspectiva de vida. E ao invés de sairmos derrotados, cheios de depressão, cheios de coisas ruins no nosso corpo e na nossa vida, né? Então que nós possamos aprender e responder da forma correta, para que a gente seja ainda mais abençoados, usando o melhor que possa estar acontecendo durante esse tempo e após esse tempo. Amém? A minha experiência com relação a isso foi na época da H1N1, que foi há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, né? E eu me lembro que, meu filho tá com 10 anos, mais ou menos isso. Então, quando surgiu aquela epidemia da H1N1, antes de surgir um pouco, eu comecei a ter umas faltas de ar, comecei a ter um chiado no peito. E aí eu fui no médico, e o médico falou pra mim assim: olha, você tá com uma asma alérgica, e os jovens, quando tem essa asma alérgica, ela pode vir de repente, você parar de respirar e morrer. E é algo que desenvolve do nada, não tem um porquê. E me deu uma bombinha e falou: agora você não anda mais sem isso. E liberou essa palavra sobre a minha vida, a qual no momento eu recebi como verdade. Eu acreditei naquela palavra, eu tive fé naquela palavra que ele falou e eu absorvi aquilo. E eu saí de lá assim: eu tenho asma alérgica, se eu posso parar de respirar a qualquer momento, posso morrer, eu não posso viver mais sem essa bombinha. Eu saí de lá com essa verdade na minha cabeça. Então a partir dali eu comecei a utilizar a bombinha o tempo todo, eu comecei a ter falta de ar o tempo todo, eu não podia entrar num carro, não podia ficar sozinha, não podia me sentir numa situação onde eu estivesse longe de um hospital, ou longe da bombinha, ou longe de alguém que possa me socorrer, que eu ficava em pânico. E esse pânico foi crescendo, e eu tava sofrendo muito, porque eu tinha muita falta de ar, eu tinha muito medo, eu tinha minha filha pequena, e por várias vezes eu comecei a alarmar meus familiares, né? Eu ligava no meio da noite e falava assim: me leva para o hospital que eu não tô respirando,
Minha irmã chegou até a bater o carro para ir lá me socorrer. Chegava no hospital, estava tudo bem. Eu tinha no máximo uma sinusite, um catarro ali parado, mas não, nada que justificasse todo esse desespero, né? Até que aí eu engravidei, eu estava grávida, eu passei toda a gravidez fazendo inalação com Berotec, fazendo tudo isso daí, achando que era asma, minhas faltas de ar. E aquele problemão, eu ia viajar, aí eu fazia todo mundo voltar da chácara dos meus pais, porque tinha que ir para o hospital, porque eu achava que eu não estava respirando. E eu comecei a perceber que aquilo me dominou de uma forma que eu não conseguia mais sair daquilo. Eu ia dormir e começava a vir na minha mente pensamentos assim, na primeira pessoa, né? Por que você não vai na cozinha e acaba logo com todo esse sofrimento? Acaba logo com isso, resolve. Eu percebia que era uma voz de suicídio que não vinha de mim, né? Mas daquelas mentiras que o inimigo estava colocando na minha cabeça, né? E então eu ia lá, tomava um antialérgico para dormir e parar de pensar. Eu desci, tomei um antialérgico e fui para me dar sono, para eu dormir e não ficar pensando mais essas coisas, né? Aí eu comecei a me dar conta que tudo isso era espiritual, né? E que eu não tinha nada de asma. Eu fazia os exames, dava tudo negativo. Mas o médico falava assim, não, tá dando negativo porque agora você não tá em crise, mas você tem. Né? E sempre aquela palavra de maldição na minha vida afirmando. Aí quando eu comecei a perceber que aquilo era espiritual, que não era uma coisa natural, que eu não tinha aquela doença, aí eu comecei a lutar contra isso, né? Então eu passei a minha gravidez desse jeito, com todo esse pânico, aí surgiu a epidemia do H1N1, então eu não estava trabalhando, então eu ficava em casa, eu assistia os noticiários o dia inteiro, e eu via lá que grávida que pegava H1N1 morria. Asmático que pegava H1N1 morria. Então na minha cabeça eu tô grávida e asmática, se eu pegar H1N1 morri. Então eu fiquei com esse pânico. Eu não saía mais de casa, parei de ir na igreja, parei de sair de casa, não fazia mais nada, tirei minha filha da escola, fiquei só dentro de casa. Meu marido voltava do trabalho, ele tinha que tomar banho de álcool gel, arrancar aquela roupa. Era assim um desespero. Ele tinha tido contato com uma pessoa que teve H1N1 e aí depois eu fiquei em pânico. Foi assim um tempo muito complicado, mesmo eu confiando em Deus, mesmo eu conhecendo a palavra, mesmo indo, né, pedindo oração, estando com as pessoas por perto, eu não conseguia sair disso porque eu acreditei numa mentira do inimigo, do inferno sobre a minha vida. Quando eu comecei a me dar conta de tudo isso, eu comecei a lutar contra isso, né? Meu filho já tinha nascido, aí juntou aquele pânico com aquele medo de duas crianças dentro de casa. Minha filha tinha 2 anos e 7 meses e um bebezinho, e eu trancada dentro de casa com todo esse contexto e com 2 crianças. Eu chorava e eu falava, não vou dar conta, e foi muito complicado. Até que eu entendi que eu tinha que lutar contra isso, aí eu comecei a rejeitar aquela palavra, aquela mentira que foi lançada na minha vida. Eu comecei a declarar com a minha boca, eu não tenho asma, eu não aceito isso na minha vida. E cada vez que vinha a falta de ar, eu declarava e eu rejeitava aquela palavra. Gente, não foi uma coisa assim, uma pílula mágica de um dia para o outro, foi um processo, dia após dia. Todos os dias eu rejeitava aquela palavra, todos os dias eu rejeitava aquele medo, aquele pânico, eu declarava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu me enchia da verdade de Deus. E aí eu fui sendo liberta desse pânico, eu fui sendo liberta desse medo, e eu fui sendo liberta de tudo que envolvia aquele isolamento, aquela situação, né? Até de aproveitar os meus filhos. Eu lembro que teve aquele blackout em São Paulo, não sei quantos lembram, foi um blackout que ficou tudo escuro, parou a cidade de São Paulo inteira. Eu morava na cobertura, no 24º andar, se não me engano. Não tinha como descer, o elevador parou, imagina, escada, 24 andares com 2 bebês. Assim, eu entrei em pânico. Foi horrível, foi muito ruim, e eu tentando controlar aquele desespero. E eu vejo hoje muita gente passando por isso, passando por esse pânico, por esse medo, esse isolamento que já está sufocando, né? E como que eu venci tudo isso, né? Acreditando na verdade
e rejeitando a mentira que estava na minha mente, no meu pensamento, na minha crença. Então eu comecei a rejeitar a palavra daquele médico, falei assim, aquele médico não foi boca de Deus, ele foi boca do inferno na minha vida, eu não aceito, eu não tenho essa doença, eu não tenho essa asma. E eu comecei a largar a bombinha, comecei a rejeitar, comecei a parar de fazer as inalações. E aí o que eu tenho para dizer para você que está passando por isso? A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a verdade. E o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é a sua libertação. Então, se você está com pânico, se você está com medo, se você não tem coragem de sair pela porta de casa porque você pensa, se eu pegar essa doença eu morri, né? Se eu sair para fora eu vou pegar essa doença, com certeza eu vou morrer. Se você se isolou de todo mundo, tá solitário, triste, não conversa com ninguém, tá com pensamentos de suicídio, tá com pensamento de morte, se você tá cada dia mais com medo, né? Então comece a ser liberto, porque você está assim, porque está cheio de mentiras do inferno na sua mente. Os noticiários ficam o dia inteiro falando essas mentiras, essas notícias ruins, essas coisas que trazem para nós uma mentira no sentido assim, eu vou morrer, né? E aí vem aquele medo de morrer que traz todo o pânico e toda essa sensação terrível, né? De pessoas tomando Rivotril para dormir, pessoas que não conseguem dormir, que tá com medo de dormir, pessoas que, nossa, são N situações que eu vou falar nos próximos vídeos, né? De acordo com toda a pesquisa que eu fiz, de como as pessoas estão se sentindo. Mas nesse primeiro vídeo eu queria deixar o meu testemunho e essa palavra para você, que tem uma forma de você ser liberto de todo medo, de todo pânico, síndrome do pânico, de toda crise de ansiedade, depressão, tudo isso. Você vai ser liberto, sabe como? Conhecendo a verdade que liberta, que é Jesus. Então, você precisa crer, ter a crença correta. Então, quando você crê em Jesus, você conhece Ele, porque a verdade que liberta é Jesus. Então comece a orar, conversa com Jesus. A oração nada mais é do que conversar com Deus. Ele nos ouve, ele fala o nosso coração, a gente sente a presença dele. E você começa a ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, você vai entendendo, né? E você vai se enchendo daquela verdade. E todas as outras mentiras começam a perder as forças na sua vida. E aí essas mentiras têm que cair por terra. E aí você começa a se posicionar em Deus. Então toda vez que você tiver uma sensação de falta de ar, de insônia, de pânico, de medo, de tremedeira, de suar frio, cada um tem uma reação, né? Quando você sentir qualquer sintoma desses que você tem tido por conta do seu pânico, do seu medo, da sua depressão, você já declara com a sua boca que você rejeita. Fala assim, todas as mentiras lançadas do inferno, eu rejeito em nome de Jesus. Eu quero que saia da minha mente, eu quero que saia dos meus pensamentos, né? E começa a se encher da verdade, porque a verdade vai te libertar de tudo isso e vai te sarar completamente como me sarou. Eu comecei a rejeitar dia após dia, todos os momentos em que eu sentia, eu começava a rejeitar, eu declarava, e eu lia a palavra, e eu declarava a verdade. E quanto mais eu resistia, mais aquilo se enfraquecia na minha vida. Quanto mais eu me posicionava, mais aquelas sensações foram indo embora. E eu consegui vencer de uma vez por todas. Eu nunca mais tive asma, que não era asma, né? Nunca mais tive essas faltas de ar, esses pânicos, nunca mais. Então realmente foi uma libertação na minha vida, né? Por conta de uma mentira que eu acreditei. Então, a minha dica, né, logo nesse primeiro vídeo pare de assistir os noticiários, pare de ficar vendo notícias de morte, de contaminação, de números e números e números. Isso não vai agregar nada na sua vida. Isso não vai te abençoar. Isso nem sempre é 100% verdade. Então, se encha da palavra de Deus. Troca o noticiário por uma palavra, troca o noticiário por um louvor, coloca uma música, né? Vai dançar, vai espairecer, vai fazer alguma coisa para você, né? E não fique
ligado nessas notícias. Você tem que saber, uma vez por dia, você entra lá numa página da internet, leia para você ficar por dentro do que está acontecendo e ponto. Porque se você ficar o dia inteiro ouvindo a televisão e os noticiários, você só vai se encher de medo. Você só vai encher os seus pensamentos com tudo isso. Você começa a viver aquela crença. E aí você começa a ficar preso num ciclo que você não consegue mais sair. E aquilo vai te afundar. Então, toma essa dica para você. Mude, né? Mude o seu comportamento, se posicione e seja liberto de todo medo, de todo pânico, porque eu tenho certeza que você vai conseguir viver essa quarentena de uma outra maneira, com uma outra visão, que você vai sair dela muito mais fortalecida. Amém? Antes de terminar, vamos fazer uma oração bem simples, apenas convidando Jesus, que é a verdade absoluta, para entrar na nossa vida, para que toda a mentira e todo o medo possa sair. Amém? Vamos lá. Feche os seus olhos e repete comigo. Senhor Jesus, entra na minha vida. Seja a minha verdade absoluta. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu rejeito todo medo, todas as mentiras que eu acreditei, todo pânico, toda depressão. Eu declaro que saia da minha vida, em nome de Jesus. E que a partir de agora, o meu corpo, a minha alma, a minha mente e o meu espírito pertencem ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa me encher da esperança, da alegria, da graça e do Teu Santo Espírito, para que eu possa passar por esse tempo cheia de fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que você possa fazer essa oração sempre que você tiver vontade, que você possa conversar com Deus e que você comece a me mandar o seu testemunho. Eu quero muito conhecer a sua história, que você possa escrever para mim, me mandar vídeo, como você achar melhor. Mas o seu testemunho também pode edificar a vida de muitas pessoas que estão com muitos problemas nesse tempo de quarentena. Então, no próximo vídeo, eu conto aí com a resposta de vocês, com o feedback de vocês. Se você está passando por isso, escreve para mim, manda um vídeo para mim. Se você conseguiu vencer isso, manda o seu testemunho também. Se você conhece alguém que esteja passando por esse momento, manda esse vídeo para essa pessoa, né? Que nós possamos espalhar, né, a palavra de Deus, o nosso testemunho, as nossas vivências, nossas experiências, para que possamos nos ajudar. E isso vai fazer muito bem para todos nós. Tá bom? Então eu conto com você e até o próximo vídeo. E se você não quiser perder os próximos vídeos, eu vou estar colocando em todas as redes sociais, mas o meu canal do YouTube, que na verdade eu nem tenho um canal, né, gente? Mas eu tenho lá minha conta no YouTube, eu vou estar colocando lá para que quem não puder não encontrar os próximos vídeos, porque às vezes alguém vai te mandar, você não vai saber onde tá, então se inscreve no meu canal, Ellen Cortez Paglianti, vou deixar escrito aqui, e aí você vai poder acompanhar os próximos vídeos e não perder nenhum, tá bom? Grande beijo!